A Bíblia registra em detalhes tudo o que aconteceu com Jesus no Getsêmani. Aquele jardim foi o local onde ocorreram os últimos eventos que precederam a prisão do Senhor Jesus. No Getsêmani, Jesus orou ao Pai, exortou seus discípulos, teve sua traição consumada por Judas, curou Malco, declarou sua divindade e se entregou aos soldados que foram ali para prendê-lo. Após ter celebrado a última Páscoa e instituído a ceia do Senhor, a Bíblia diz que Jesus foi para o Monte das Oliveiras acompanhado de seus discípulos. O texto bíblico indica que o Getsêmani era um jardim que ficava em algum lugar relacionado ao Monte das Oliveiras do outro lado do ribeiro de Cedron. Muito provavelmente tratava-se de um bosque de oliveiras. Chegando ao Getsêmani, Jesus deu ordens para que seus discípulos esperassem num determinado lugar enquanto ele fosse um pouco mais adiante orar. Jesus levou consigo somente Pedro, Tiago e João. O tempo que Jesus esteve no Getsêmani não foi fácil para ele. A Bíblia diz que Jesus estava muito angustiado. Inclusive, ele disse aos seus 3 discípulos mais próximos que sua alma estava profundamente triste até a morte. Então ele pediu que os 3 discípulos vigiassem juntamente com ele ali. Em seguida Jesus foi para um lugar um pouco mais reservado e, prostrado sobre o seu rosto, orou ao Pai. Foi naquela ocasião que Jesus fez a conhecida oração: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. A oração de Jesus no Getsêmani foi tão intensa que o escritor de Hebreus diz que ali Jesus clamou ao Pai com lágrimas. Alguns comentaristas dizem que talvez a oração de Jesus no Getsêmani tenha dado origem ao costume cristão de orar ajoelhado. Vale lembrar que os judeus geralmente oravam em pé. O evangelista Lucas também traz 2 informações importantes sobre o que aconteceu com Jesus no Getsêmani enquanto ele orava. O escritor bíblico diz que tamanha foi a angústia de Cristo que seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Ele também informa que um anjo do céu apareceu para confortar Jesus. Mateus ainda esclarece que naquela noite Jesus orou 3 vezes no jardim do Getsêmani. No intervalo entre uma oração e outra, Jesus sempre encontrou os seus discípulos dormindo. Foi nesse contexto que Jesus fez a seguinte exortação: vigiai e orai, para que não entreis em tentação, ou na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A Bíblia diz que em certo momento da noite Judas Iscariotes chegou ao Getsêmani acompanhado dos guardas do templo e de soldados romanos. Judas identificou Jesus no Getsêmani saudando-o com um beijo no rosto. Estudiosos dizem que não era incomum que a guarda do templo demonstrasse um comportamento violento e agressivo. Além disso, a guarda do templo e os legionários romanos carregavam armas. O apóstolo João e o evangelista Marcos indicam que havia entre eles quem estivesse armado com porretes, espadas e tochas. Nas palavras do próprio Jesus, aquelas pessoas tinham ido prendê-lo como se ele fosse um verdadeiro criminoso. Mas a verdadeira identidade de Jesus estava prestes a ser revelada uma vez mais bem ali diante dos olhos daqueles que foram ao Getsêmani prendê-lo. Os textos bíblicos sobre Jesus no Getsêmani revelam tanto a sua humanidade quanto a sua divindade. Se por um lado podemos ver Jesus clamando ao Pai num estado de angústia tão grande a ponto de seu suor se tornar como sangue, por outro lado podemos vê-lo como o verdadeiro Filho de Deus capaz de realizar milagres e com autoridade tal para reivindicar a presença de mais de 12 legiões de anjos se fosse preciso. A Bíblia diz que o próprio Jesus perguntou ao grupo de soldados sobre quem eles estavam procurando. Os guardas e oficiais responderam-lhe que eles procuravam Jesus de Nazaré. Então prontamente Jesus lhes respondeu: sou eu. Quando Jesus se identificou dessa forma, o texto bíblico diz que todos caíram por terra. Sim, aquele que pouco antes estava clamando ao Pai com suor e lágrimas, era também o Rei do Universo cuja presença homem algum pode resistir. Aqueles homens tinham ido muito bem equipados para prender Jesus, mas não puderam resistir ao peso da majestade do Filho de Deus. Quem sabe aqueles homens tenham percebido que apesar de suas armas e de sua vantagem numérica, na verdade era Cristo quem tinha o controle da situação em suas mãos. Aquela não foi uma prisão forçada, mas voluntária. Além disso,
É significativa a conexão entre a resposta de Jesus, sou eu, e o nome pessoal de Deus revelado em todo o Antigo Testamento, eu sou. Mas o apóstolo Pedro foi alguém que parece não ter entendido a situação. Na tensão do momento em que Jesus estava sendo preso no Getsemane, a Bíblia diz que o afoito discípulo desembainhou sua espada e cortou a orelha direita de Malco, o servo do sumo sacerdote. Mas a Bíblia diz que imediatamente Jesus tocou na orelha de Malco e o curou. Depois Jesus diz que se ele quisesse o exército celestial estava a seu dispor. Contudo, os textos bíblicos revelam que Jesus no Getsemane estava também cumprindo as Escrituras. Nada abalaria sua fidelidade à palavra, o plano de salvação concebido antes da fundação do mundo não fracassaria, as promessas anunciadas desde o princípio não seriam frustradas, nada o faria se desvirar do caminho da cruz. Então o Senhor Jesus foi detido pelos guardas e conduzido à sequência de interrogatórios. Depois do Getsemane, tão logo haveria de acontecer a crucificação de Jesus.